Olá, irmãos, tudo na paz, tudo bem com você? Querido, vamos continuar a leitura da palavra de Deus. Nós estamos em Atos capítulo 13 hoje. E Atos capítulo 13, eu queria comentar com você aqui rapidinho, lembrando que nós precisamos aí ler o Novo Testamento todo esse ano, né? E em Atos 13, irmãos, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles são comissionados pela igreja. Então a igreja junta ali e envia Paulo e Barnabé para Antioquia. E ali eles vão para uma jornada missionária, os dois. E eles viajam para Chipre e pregam em várias sinagogas ali e encontram naquele lugar um mago chamado Bar-Jesus. Esse mago, irmãos, começa a perseguir o apóstolo Paulo. E ele começa a travar uma luta, uma guerra, sabe? Uma guerra, uma batalha. E o apóstolo Paulo fica indignado com esse mago. O que o apóstolo Paulo faz, irmãos? Ele amaldiçoa esse mago. Ele cega esse mago temporariamente. E ele deixa o mago lá cego, né? Por um tempo. E continua a pregar o evangelho. Isso nos mostra, irmãos, que é muito perigoso uma pessoa se opor à pregação do evangelho. Quando alguém se opõe à pregação do evangelho e Deus, irmãos, está nesse negócio, irmãos, essa pessoa está traindo para si, pode atrair para si uma grande maldição na sua vida. Então, para quem acha assim, né, e pensa assim que Deus é amor, ele é amor realmente, que a Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E se opor à pregação do evangelho é se opor à missão, aquilo que Deus nos colocou aqui nessa terra. E todo aquele que prega o evangelho, ele tem autoridade para fazê-lo. Então aqui o mago, né, ele acabou aí tendo a sua visão retirada porque se opôs ao apóstolo Paulo e à pregação do evangelho. O apóstolo Paulo, um homem muito cheio de Deus, e que nesse momento ficou indignado e cegou aquele homem. Já no capítulo 14, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles seguem então para Icônio, e ali eles pregam tanto para judeus quanto para gentios, né? E é uma maravilha, irmãos, porque os gentios também estão recebendo o Espírito Santo, estão recebendo a palavra de Deus, e isso de bom grado. Mas os judeus começam a se opor por inveja da pregação do evangelho. Eles se opõem ali ao apóstolo Paulo e a Silas, né? E naquele momento ali, Paulo, o que ele quer é pregar o evangelho. E de repente a Bíblia diz que Paulo ele cura um coxo, né? E ali naquele momento, quando ele cura o coxo e as pessoas percebem isso, as pessoas começam a endeusar aqueles homens, né? E eles começam a dizer: olha que Deus desceu, os deuses desceu entre nós. Mas o apóstolo Paulo, sábio, né, da forma que era, ele não aceita esse título. E naquele mesmo momento ele repreende aqueles homens, eles rasgam as suas vestes, vai para o meio do povo e fala: olha, gente, nós somos homens como vocês, somos homens pecadores como vocês mesmos, é o Deus Todo-Poderoso é quem faz essas coisas. E ali, quando passa mais o tempo que ele está ali, o apóstolo Paulo é apedrejado e é colocado para fora da cidade, né, na cidade de Listra. E dali ele continua a sua missão, vai para Derbe, continua a pregação até retornar a Antioquia. Então o capítulo 14, irmãos, é a parte mais legal que eu achei assim, para a gente retirar aqui e repensar isso. Aqui a gente aprende algumas coisas com o apóstolo Paulo, né, que nem todos vão nos receber bem. Ali na cidade eles foram recebidos, mas logo depois os judeus começaram a rejeitá-lo. E logo depois também, depois que ele cura um coxo, as pessoas começam a endeusá-lo, e nesse endeusamento ali, a gente vê que o apóstolo Paulo ele não se aproveita disso, né? Às vezes, as pessoas começam a endeusar alguém, e a pessoa, ao invés de repreender como o apóstolo Paulo fez, a
a pessoa começa a receber toda aquela glória. Não, irmãos, que ele cresça e nós venhamos a diminuir. Se alguém te elogiar, não deixe isso subir para sua cabeça, para o seu coração, né? Não fique pensando que você é o tal, mas é o Jesus que está em você, né? E naquele momento ali, as pessoas ficam tanto inveja do apóstolo Paulo que apedreja ele, coloca ele para fora da cidade. Mas o ensinamento que a gente aprende, ao invés do apóstolo Paulo desistir, né, dele pensar às vezes, Deus não me protegeu, Deus não cuidou de mim, deixou as pessoas me humilhar, me apedrejar, não. O apóstolo Paulo, ele segue pregando o evangelho. E de Listra, ele vai continuar pregando na cidade de Derbe, e ali ele continua pregando, né, até que ele termina a sua pregação e volta para Antioquia. Então, aprendemos muito no capítulo 14 aqui de Atos. Já no capítulo 15, irmãos, nós vamos ver aqui que começa a ter uma disputa em Jerusalém, ali, entre os discípulos, sobre a necessidade dos gentios convertidos ter que circuncidar. Né? O que era a circuncisão? Só relembrando aqui, para você não ficar, talvez você que não sabe o que era a circuncisão, a circuncisão era o corte ali do prepúcio do pênis de todo menino que nascia judeu, ele deveria ser circuncidado, né? Era cortado ali a pele do prepúcio da criança, e aquele que se convertia ao judaísmo também precisava fazer isso. Porém, depois que Jesus veio, irmãos, e a pregação do evangelho começou a se espalhar para todo lado, houve aí uma discussão, né, uma briga mesmo, uma disputa ferrenha entre ali os discípulos para saber se os gentios iam precisar mesmo circuncidar ou não. E naquele concílio ali de Jerusalém fica decidido então que os gentios eles não precisavam observar a lei de Moisés. Eles não precisavam cumprir a lei de Moisés, né? Eles precisavam era somente crer em Cristo para ser salvos. Aliás, somente isso não, eles deixaram algumas outras coisas. Na verdade, eles deixaram ali 5 coisas que deveria ser observada. Primeira coisa, a idolatria, né? Eles disseram, olha, os gentios vão precisar, gente, isso aqui não dá para abrir mão. Vão precisar se abster da idolatria, vão precisar também se abster da imoralidade sexual, vão precisar se abster das carnes sufocadas e também do sangue, né? Aliás, 4 coisas, eu falei 5. 4 coisas os gentios precisavam se abster e observar a lei de Moisés. Então, Atos 15 vai nos mostrar aí que a igreja começava a tomar uma forma, né? Porque até então a igreja estava sendo construída, estava uma caminhada para a construção da igreja. E aqui em Atos 15, a igreja ali ela começa a ver que vai precisar mexer em algumas coisas para que o evangelho possa chegar ao máximo número de pessoas. E se eles continuassem com isso, né, irmãos, de observar toda a lei de Moisés, ia ficar quase impossível para os gentios conseguirem fazer isso, porque nem mesmo os judeus que haviam nascido naquela cultura conseguia cumprir a lei judaica. Então, naquele momento ali, eles fazem um concílio, né, um acordo ali entre eles, e passa esse acordo para todos os novos cristãos que eles precisavam se abster da idolatria, da imoralidade sexual, das carnes sufocadas e do sangue. Então, Atos 15 é muito interessante, muito importante a gente observar. Em Atos capítulo 16, Paulo, Silas e Timóteo, eles visitam Derbe e Listra. E ali eles recrutam Timóteo, né? E ali, irmãos, o Espírito Santo ele guia eles até Filipos. E ali Paulo ele consegue converter Lídia, né? Que era uma vendedora de púrpura. E ele também ali naquele lugar ele liberta uma jovem que estava possuída por um espírito adivinhador.
Então, foi uma viagem muito importante, muito interessante, né? Mais uma viagem missionária deles, que deram muito resultado para o reino de Deus. Às vezes a gente acha, irmãos, muitas vezes que a gente vai a um lugar e ali a gente está indo por nós mesmos, mas o Espírito Santo é quem nos leva. É o Espírito Santo quem nos guia. O Espírito Santo guiou eles ali nessa viagem e a gente vê como que eles obtiveram sucesso. Eles são presos, né, lá na cidade de Filipos, mas eles também são libertados por um grande milagre, e logo então eles partem para Tessalônica. Então, irmãos, a gente vê que Atos 16 vai mostrar assim o milagre de Deus na vida deles, vai mostrar também como é importante pregar o Evangelho, as pessoas que se podem ser recrutadas para o Evangelho e que têm uma missão, e essa missão não está sendo cumprida. Foi o caso aí, por exemplo, lá de Timóteo, né, de Lídia também, e também dessa jovem que o apóstolo Paulo expulsou esse espírito adivinhador que havia nela. Em Atos, irmãos, capítulo 17, nós vamos ver o apóstolo Paulo pregando então em Tessalônica, né? E alguns judeus ali, muitos gregos, acabam se convertendo à pregação do apóstolo Paulo. Em Bereia, os bereanos examinam as escrituras para verificar as afirmações de Paulo, para ver se Paulo realmente está pregando aquilo que está nas escrituras. Em Atenas, Paulo ele discursa no Areópago, confrontando a idolatria e apresentando o Deus desconhecido aos filósofos e gregos. Esse confrontar a idolatria, irmãos, o apóstolo Paulo era tão sábio que eu acho interessante falar sobre isso. O confronto do apóstolo Paulo à idolatria não é aquele confronto assim de falar mal, sabe, da idolatria. Ele é tão articulado nas suas palavras, tão inteligente, que ele pega aquele que era o chamado Deus desconhecido, né? Porque nessa cidade aqui, irmãos, de Atenas, era uma cidade muito idólatra, né? Mas muito idólatra mesmo. Do versículo 22 ao 31, você vai ver aí como que essa cidade era idólatra. E Paulo, ele anda pela cidade, ele observa isso, muitos deuses, né? E tinha um Deus lá que o apóstolo Paulo observou e estava escrito nesse Deus assim: Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, ele menciona esse Deus e ele fala ali com os filósofos e com os cidadãos de Atenas que ele conhece esse Deus que eles declaram desconhecido. Eles adoram, mas não conhecem. E o apóstolo Paulo fala: eu sei quem é esse Deus, eu sei de quem que você está falando. E ele proclama o evangelho a partir disso, né? Ele explica ali para aquele povo que aquele Deus ali, irmãos, é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e fez a terra e fez tudo que existe. Então, esse discurso do apóstolo Paulo é muito importante, porque naquela contextualização ali dos atenienses, acaba que o apóstolo Paulo pega ali uma cidade que era totalmente idólatra, totalmente anti-Deus, vamos dizer assim, ante o Deus verdadeiro, ou contra o Deus verdadeiro, e gostava lá dos seus ídolos. Ele acaba revelando Jesus Cristo, né? Ele acaba apresentando para aquele povo Jesus Cristo, e que era nele que eles precisavam confiar, no Cristo Jesus. Amém? Ele mostra ali Jesus, né, como a ressurreição de Jesus, fala sobre o arrependimento, né, sobre a conversão, sobre entrega da vida para Jesus, e assim vai. Nós, irmãos, temos que tomar cuidado. Às vezes a gente quer confrontar, né, o umbandista, quer confrontar o católico. Não há problema nenhum confrontar. O apóstolo Paulo aqui, ele confrontou, mas da maneira correta, respeitando a crença do povo e levando o verdadeiro evangelho. Então, quando nós formos confrontar, falar da nossa fé, nós precisamos respeitar a fé alheia
e levar o evangelho com muito carinho, com muito amor, assim como o apóstolo Paulo fez. Já em Atos capítulo 18, Paulo ministra em Corinto, né? Chega na cidade de Corinto. Ali ele fica, irmãos, por 1 ano e meio, trabalhando com Áquila e Priscila, né? São pessoas recrutadas pelo apóstolo Paulo. E ele é levado ao tribunal ali pelos judeus, né? Os judeus sempre contra a pregação do evangelho, mas procônsul, né? Aquele que era o responsável pelo julgamento do apóstolo Paulo, acaba ali absolvendo ele e libertando o apóstolo Paulo. Depois o apóstolo Paulo vai para Éfeso e ali ele inicia um grande ministério, um ministério poderoso na cidade de Éfeso, onde leva o apóstolo Paulo a grandes coisas, né? Grandes conquistas para o evangelho, para a igreja, grandes conquistas para o povo de Deus, para o reino de Deus. No capítulo 19, irmãos, Paulo ele encontra discípulos em Éfeso que não tinham conhecimento do Espírito Santo. Discípulos que não sabiam o que era o Espírito Santo, né? Ali ele ensina, realiza milagre naquela cidade e ali leva a conversão de muitos à oposição dos artesãos que fabricam ídolos de Artemis. E aquele conflito ele acaba sendo resolvido e o evangelho continua crescendo, continua se espalhando ali na Ásia Menor, né? Em Atos, capítulo 20, Paulo ele visita várias igrejas na Macedônia e na Grécia, encorajando os cristãos. O engraçado do apóstolo Paulo e o mais interessante é que ele não só pregava a palavra, irmãos, para os gentios, mas ele voltava nas igrejas, ele encorajava os cristãos, ele escrevia cartas para encorajar. A gente percebe que nós precisamos ser encorajados, né? Às vezes os pastores, um encorajando o outro, né? Os crentes, um encorajando o outro. E assim era o apóstolo Paulo, ele fazia esse trabalho de encorajar outros líderes, né? Encorajar outros cristãos. Esse também é o nosso papel. Ele ali se despede dos anciões de Éfeso, lembrando que o seu ministério sacrificial e advertindo sobre falsos mestres que surgirão. Então os falsos mestres naquela época já surgiam. E o apóstolo Paulo ali ele lembra aqueles anciãos de Éfeso do ministério deles, que era um ministério de sacrifício, e ele adverte aqueles homens ali sobre os falsos mestres, os falsos profetas que iam surgir. E o capítulo 20 aí ele termina com uma emocionante despedida entre Paulo e os anciãos, né? Então, irmãos, esses capítulos aqui que eu falei aqui, lógico, rapidamente, não dá para a gente aprofundar porque o tempo fica muito grande, né, o vídeo. Mas esses capítulos aqui, eles narram não apenas a expansão geográfica do cristianismo, mas também os desafios enfrentados pelos apóstolos, as decisões importantes tomadas pela igreja primitiva e o crescimento das comunidades cristãs através da pregação corajosa e do poder do Espírito Santo. Então a gente vê que quão importante esses capítulos aqui que nós estudamos, né? São capítulos muito importantes na palavra de Deus e que nos mostra ali no início da igreja como que ela sofreu oposição, mas a igreja ela se manteve de pé, ela se manteve atuante, ela se manteve caminhando. Os apóstolos enfrentaram as batalhas e conseguiram vencer cada uma delas. Amém? Queridos, eu vou ficar por aqui. Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Dá um like aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Fique em paz, em nome de Jesus.